E estamos ao vivo, graças a Deus. Mais uma segunda-feira aqui no nosso canal do Facebook. Vamos conversar a respeito dos nossos filhos adolescentes? Eles te enlouquecem? Aqui em casa também era assim. Depois eu passei a entender algumas coisas e a vida ficou bem mais fácil. Oi, Letícia! Obrigada, linda, por você estar sempre aqui me acompanhando, viu? Tô com saudade de você, aparece. Beijo! Mua! Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Valquíria Lobo, sou mãe do Tiago, de 32 anos, e da Thalita, de 18, e faz quase 20 anos que eu lido diretamente com os adolescentes, numa pegada assim bem diferente, bem atípica, bem fora do padrão que a gente está acostumado na sociedade, que é no movimento escoteiro. Eu sou chefe de escoteiros, é um trabalho voluntário que eu desenvolvo, e isso me deu uma experiência assim incrível, mas dicas muito, muito legais para a gente aplicar na prática mesmo, na nossa vida dentro de casa, com os nossos adolescentes. E como muita... Lê. Oi, saudade. Ah, linda. E como muitas mães, mães dos meus escoteiros vinham me pedir ajuda, chefe Val, tá acontecendo assim, o que que eu faço? E eu não estava mais dando conta de atender todo mundo pessoalmente, resolvi usar essa internet maravilhosa para a gente conversar sobre isso. Então, as dúvidas que o pessoal vai tendo, eu vou respondendo por aqui, e isso mais gente ficou me conhecendo, e mais gente veio procurar, e mais gente fazendo perguntas, e às vezes também encontro algumas mãezinhas nos vários fóruns que a gente participa, grupos de mães tentando, né, alguma resposta, porque não tem para onde a gente correr, tem hora que eles enlouquecem a gente, não é assim? Então, vamos lá. De segunda, vamos responder as perguntas das mães dos adolescentes. Primeira pergunta da noite, uma mãezinha que diz assim, ó. Tenho um filho de 15 anos e ele me ajuda dentro de casa do jeito dele. Faz alguns cursos, ele é tranquilo, não sai de casa, ama futebol. Tô adorando seu filho, mãe. Mas já fico pensando logo de vê-lo trabalhando fora. Será que é muito cedo? Então, mãe, cedo, cedo, não é, né? A gente sabe, principalmente na nossa época, né? Gostoso falar assim, na nossa época, as crianças, os jovens começavam a trabalhar bem mais cedo. O que que o trabalho dá? O trabalho dá desenvoltura, o trabalho desenvolve habilidades sociais, o trabalho dá responsabilidade, né? Mas tem uma coisa ruim no trabalho muito cedo. Ele acaba afastando o jovem dos estudos. E assim, eu já estudei de dia, de manhã, já estudei à noite, já fiz, numa fase da minha vida, fiz o supletivo, porque como eu tive o Thiago com 16 anos, né, tinha acabado de fazer 16 quando ele nasceu, eu acabei abandonando a escola, na oitava série, antigamente, no ano hoje, porque com aquele barrigão crescendo, eu não tinha coragem de enfrentar minhas amigas e acabei abandonando a escola mesmo. Sempre fui ótima aluna, gostava de estudar e tudo mais, mas a gravidez precoce me fez deixar é, de estudar. E por isso eu acabei tendo que mais tarde fazer supletivo para recuperar um pouco do tempo. E eu percebi claramente que o ensino tanto público quanto privado, né? Eu acabei fazendo supletivo numa escola privada, não era a melhor do mundo, mas era boa. Mesmo sendo privado, o curso não era tão bom quanto o que a gente tinha de manhã. Não é o curso em si, sabe? A questão é mais a entrega que o jovem tem para o seu desenvolvimento. Olha, Amanda Berardo, maravilhosa. Bruna também entrou. Maravilhosa você, Amandinha. Obrigada, Flor. Bruninha, que saudade. Tá tudo bem aí? Os cachorrinhos, tudo jóia? Beijo, viu? Manda beijo pra turma toda, tá? Obrigada, gente, por estar sempre aqui, viu? Então, mãezinha, então assim, eu percebo que quando o jovem não trabalha, ele tem mais chance de aproveitar o que a escola pode proporcionar para desenvolvê-lo. A gente sabe que a qualidade do ensino no nosso país não é o melhor do mundo, a gente sabe de tudo isso, né? Não estou falando mal do meu país, estou constatando uma realidade que a gente tem. É fato, a gente sabe disso. Mas, por outro lado,
Se o aluno se dedica, se o aluno realmente se interessa pelos estudos, ele consegue se desenvolver. E existem outras maneiras de se desenvolver também, não é? Agora, existem pesquisas que mostram claramente que quanto mais tempo a pessoa demora para entrar no mercado de trabalho, não é bem esse o dado, não. Eu estou tirando ele de memória, então estou confundindo. A pesquisa era, quanto mais anos de estudo a pessoa tem, maior é o salário dela ao longo da vida, em média. E quanto menos estudo, menor é o salário e menos chance ela tem de ascender nas camadas socioeconômicas, né? E para mim isso é meio óbvio, né? Quanto mais a pessoa tem, não é só a escolaridade, é que na escola, apesar do ensino não ser tão bom quanto a gente gostaria, ainda tem sim várias estratégias e várias atividades que acabam desenvolvendo intelectualmente a pessoa. Isso é inegável, não dá para a gente negar isso, né? Então, assim, ó, tem necessidade dele trabalhar agora, com 14 anos? Ou será, mãe, que você talvez esteja influenciada aí, ou por uma necessidade financeira da família, e aí é perfeitamente compreensível, né? Ou se é assim, uma comparação com a nossa época. Eu imagino que você deva ter mais ou menos a minha faixa etária, eu estou com 48 hoje, e talvez um pouco menos, um pouco mais, né? Mas a gente é da mesma geração, muito provavelmente, não é? E na nossa época de jovem, a gente começava mesmo no trabalho mais cedo. Era meio que uma tradição, né? 13, 14 anos, o pessoal já estava mesmo indo trabalhar, era meio comum, não é verdade? E assim, você está me falando coisas de um rapaz de 15 anos que hoje em dia é até meio raro, sabe? Não é toda mãe que consegue ver que o filho ajuda dentro de casa, apesar de que você disse, né? Do jeito dele, mas ajuda. Do jeito dele, eu imagino que seja assim, não seja tão bom quanto você faz, né? Mas ele ajuda. Ele faz alguns cursos, ele é tranquilo, não sai de casa, ama futebol, quer dizer, tudo de bom tem esse menino, né? Será que você não está focando só no pontinho preto no Oceano Azul? Essa metáfora, né? É assim, a gente tem o mar inteiro de belezas e o único pontinho preto é o tubarão. Nosso cérebro, né, desde a época dos nossos antepassados pré-históricos, ele foi desenvolvido de maneira que a gente tivesse um olhar mais focado nas possíveis ameaças, não importando muito as coisas boas que a gente tinha para aproveitar, né? Então, assim, tem tudo de bom o seu filho. E aonde vai o seu olhar? Naquele meio pontinho que falta para ele tirar 10. E aí a gente fica focando nisso e deixa de perceber todo o resto. Então, assim, se é cedo ou se não é uma decisão meio da família, meio dele também, né? Você pode conversar com ele a respeito disso, ver o que ele acha e tudo mais, mas considera essas coisas, né? Se realmente precisa agora, com 14 anos, e se for para trabalhar, assegure-se e combine com ele de que esse trabalho não vai atrapalhar os estudos. É importante, por menos qualidade que tenha, desenvolve, né, o jovem. E aí, se você quiser uma dica extra, coloca ele no escotismo. Aliás, vê se ele quer entrar para o escotismo, né? Porque o escotismo não é uma coisa que você vai lá e matricula o filho. Ele tem que querer ir, né? E é uma coisa que também desenvolve bastante. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, escoteira, 14 anos, coisa mais linda da vida, e ela estava me dizendo o quanto ela percebe que ela está alguns passos à frente dos outros colegas na escola, por ser escoteira. Ela até mencionou que tinha alguma situação que eles tinham que fazer lá na escola de colocar um quadro, não entendi assim direitinho. Pelo que ela me explicou, eles iam colocar um quadro na parede e estava todo mundo lá, né, atrapalhado, demorou um tempão e não conseguia fazer isso. E ela falou: posso ajudar? E foi lá e com 2 nozinhos, rapidinho, fez e todo mundo ficou com cara de uau, como que você fez isso? Você aprendeu isso? Quer dizer, são habilidades práticas, úteis que ela acaba aplicando na vida dela, né? E não é só isso, é o desenvolver
a criatividade, o pensar fora da caixa, o desenvolver das capacidades, das potencialidades que o jovem tem, né? Então, é isso, com as informações que você me deu, eu não tenho muito subsídio para te dar uma opinião, não, vai, manda trabalhar assim. O trabalho não é ruim, é ótimo, né? Desenvolve também, mas considera todas essas coisas, né? Eu ouvi hoje uma frase que me fez pensar, ela diz o seguinte, o, o trabalho estratégico, ele é mais importante do que o tático. O plano estratégico, ele é mais importante do que o tático. O que é o plano estratégico? É aquele que a gente pensa lá na frente. Quais são as nossas vantagens lá na frente, lá no futuro. E o tático é aquele que resolve o negócio agora, aqui, na hora, no momento, né? Então, às vezes, esperar um pouquinho mais para fazer essa colheita pode dar melhores dividendos, né? Se isso for possível para você, tá bom? É isso, eu espero que eu tenha te ajudado. E se você quiser me dar mais informações para a gente bater um papo, estou sempre por aqui, tá bom? Me manda um direct lá no Instagram. Agora eu estou começando a mexer com aquele bicho, estou gostando, viu? É legal lá também. Tá bom, mãe? Espero que te ajude, tá? Vamos lá. Tem uma filha. A segunda pergunta agora, gente, outra mãezinha. Tem uma filha de 14 anos, ela faz 15 dia 12 de dezembro. Ah, por esses dias. Ela é filha do meu primeiro casamento. Separei do pai dela por ser usuário de drogas. Sou casada há 3 anos com outra pessoa que sempre me ajuda com eles. Tenho 2 filhos do primeiro casamento. E de uns tempos para cá, minha filha não me respeita. Fala comigo como se estivesse falando com uma pessoa qualquer. Já aconteceu de eu ir bater nela e ela vir para cima de mim para me bater. E aí uma carinha triste. Sempre dei muita liberdade e sempre quis ser mais amiga do que mãe. E meu atual marido fala que esse é o meu erro. Fala que por isso ela não me respeita. Hoje tivemos uma discussão, porque falei que eles iriam passar o Natal comigo. E ela falou que se eu fosse para outra cidade, na casa de uma amiga minha, ela iria ficar com o pai. Até aí tudo bem. Falei que se ela fosse passar com o pai, sem problemas. Mas que eu iria falar para ele não deixar ela sair. Ela namora há 1 ano. E eu não quero que ela vá para baile de rua. Aí ela virou com deboche e falou: ah, tá. Tipo me desafiando. Aí comecei a falar que ela estava achando que mandava na vida dela. E ela me respondendo. Aí meu marido não aguentou e entrou na discussão. Falou para ela me respeitar. E ela começou a gritar com ele. Falou que odiava ele, que ele era um lixo. E ele falou que só não dava uns tapas nela porque não tinha esse direito. Vixe, deu ruim, hein? Aí ele falou que se não estava bom para ela, que era para ela ir embora. E se eu quisesse, poderia ir com ela ou ficar com ele. Eita! Resumo: minha filha foi para casa do pai e da avó, mas depois ficou me mandando mensagem falando que eu troquei ela, que eu acabei com a vida dela. Estou mal com a situação. O que vocês fariam no meu lugar? Fui errada em deixar ele mandar ela para casa do pai? Estou destruída, mas acho que será um choque de realidade para ela aprender a dar valor a tudo o que fizemos por ela. Eita, mãe! Que situação, hein? Essa realmente pegou. E ó, eu vou te confessar uma coisa. E como diz meu mentor, né? Que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Como que eu interpreto essa frase do Jerônimo Temel? Eu interpreto assim: as coisas que são minhas fraquezas, se eu te exemplificando com isso, que você consiga pegar algumas dicas, alguns toques e use para, de repente, tomar uma decisão, de repente, pensar melhor na sua situação, que te dê uma luz, tá? Com todo amor, com todo carinho, vou me abrir aqui para você. Já te falei, nessa live mesmo, já lembrei que eu fiquei grávida com 15 anos, quase a idade de sua filha, né? Ai, e com 16 eu já tinha meu filho. Com 17 eu já morava sozinha e já pagava aluguel sozinha e criava meu filho sozinha.
Sobreviveu a criatura, né? Tá aí vivo, lindo, maravilhoso, né, Letícia? Mas eu percebo que a minha inexperiência rendeu para o meu filho algumas dificuldades hoje, que eu vejo que ele teria como ter desenvolvido antes, ele ainda vai desenvolver. Eu tenho fé nele. Ele é uma pessoa de muito boa índole e muito inteligente, esforçado ao extremo. Eu sei que ele ainda vai conquistar o que ainda falta para ele. Eu sei disso no meu coração. Mas eu sei também que muito do que ele não conquistou em termos de desenvolvimento se deve à minha inabilidade, quando eu era jovem e ele era adolescente, em lidar com ele. O que eu estou querendo te dizer com isso? Minha mãe também me botou para fora de casa, quando eu tinha 15 anos. Foi antes da gente descobrir que eu estava grávida, tá? Não teve a ver com a gravidez em si, mas isso é só um detalhe. E ela me pôs para fora de casa também por causa do meu padrasto. E a nossa briga que resultou nessa decisão dela, nessa separação, veio de um bilhete que eu encontrei dela para o meu padrasto. Nós tivemos uma briga, eu denunciei ele para ela, porque ele abusava da gente, né? Nunca chegou a estuprar de fato, mas tinha todo um assédio sexual comigo, com as minhas irmãs, de passar a mão, de fazer algumas coisas assim, nem vem ao caso, mas enfim. E quando eu falei para ela, não foi assim com a maturidade, né, dos meus 15 anos, senta aqui, mãe, deixa eu te contar uma coisa, vamos conversar. Não, não foi assim. Foi aos berros, foi num dia que ela não deixou eu fazer alguma coisa, né, como sair, por exemplo, não lembro direito qual era a coisa que ela não deixou fazer, que eu soltei assim, né, com casca e tudo na cara dela, por que você não vai olhar o seu marido, no lugar de ficar me enchendo o saco, tomando conta da minha vida, né, bem petulante, né, como os adolescentes rebeldes costumam ser. E aí, né, nesse fio, a discussão começou, eu acabei falando para ela, e aí ele negou, e foi aquela confusão toda, e a gente brigou. E no final, naquela semana ficou um clima péssimo dentro de casa, e eu encontrei um bilhete dela para ele, dizendo para ele não ficar triste, para ele não ficar chateado, que ela o amava muito e que ninguém ia conseguir destruir o amor deles. E aquilo foi, assim, uma quebra muito grande para mim. Eu senti como se ela tivesse me trocado por ele. E aquilo foi decisivo na minha vida, sabe? Eu lembro do bilhete até hoje. Eu lembro onde ele estava. Foi uma coisa que ficou muito marcada em mim. Conscientemente, assim, que eu tenho, né, no meu nível de consciência, eu não guardo mágoa, não guardo rancor da minha mãe, por causa disso e outras coisas que aconteceram, porque eu signifiquei, né, para mim que ela me deu o que ela tinha de recurso, né? Ela foi uma pessoa também com muito pouco preparo, veio de uma origem muito humilde, não teve informação, não teve formação, não é? Então ela estava fazendo o que ela instintivamente achava que era certo. E era o melhor que ela tinha na época. Então, no meu coração, eu acho que eu perdoei. Se eu não perdoei, é alguma coisa inconsciente que eu não tenho no meu radar, né? Mas essa questão de ter preferido o marido a mim, foi muito importante na minha vida de uma maneira muito negativa. A partir daquilo, eu percebo que muitas perdas que eu tive na minha vida, muito problema que eu tive em resolver as minhas situações, em me desenvolver como pessoa e em vencer as batalhas que eu poderia ter vencido, influenciaram, sabe? Mexeu comigo. Então, quando a sua filha diz assim que você acabou com a vida dela, eu consigo entender o que ela quis dizer. Sabe, mãe? Eu já estive no lugar dela.
não é bem que você acabou com a vida dela, não. É que os adolescentes se enxergam desse jeito, né? Eles veem a coisa de uma maneira mais dramática, porque para eles é tudo muito novo, né? Para nós adultos que já passamos por várias coisas, sabemos que o que para um adolescente é o fim do mundo, não é mais do que mais uma batalha que eles vão é, lutar e vencer e superar, né? Mas ela sente isso, que você realmente acabou com a vida dela, sabe? Sinceramente, eu acho. Quando você pergunta, você meio que está me dando liberdade de dar uma sugestão, né? O que eu penso? É, eu achei legal seu marido não bater nela, sabe? Achei bacana. Eu acho que, na verdade, ele está tentando te defender. É assim que eu estou interpretando a atitude do seu marido, sabe? Mas eu também estou interpretando que, assim como você, e assim como a maioria de nós, minha mãe, eu mesma, você, seu marido também não está preparado para lidar com os confrontos que os adolescentes vão provocar na nossa vida, né? E se nós adultos não estivermos equilibrados e conscientes de como a gente deve lidar com essas situações de rebeldia, a tendência é esse desfecho mesmo, né? De rompimento, de afastamento. E sinceramente, mãe, sua filha ainda não está pronta para estar sem você. E se ela foi para casa do pai sem ser a vontade dela, isso vai ser muito ruim para o resto da vida dela. Ela vai ter muita dificuldade com muitas coisas por conta desse abandono, tá? Se eu fosse você, eu procuraria dar três passos, tá? O primeiro, conversar com seu marido. Uma conversa franca, sincera, aberta, e tentaria expor para ele a sua necessidade de continuar criando a sua filha. Eu sei que vocês divergem, né? Ele acha que a maneira como você a cria, a trata, não é adequada. Eu entendo. Entendo quando você diz também que você tenta ser amiga dela e você nada mais está fazendo do que a maioria dos pais, inclusive eu fazia com o Tiago, que era oscilar entre o extremo do controle, do autoritarismo, do querer que faz do seu jeito, inclusive punir com surras, você disse, né, que foi bater nela, e aí a resposta é que, né, mais velha, ela acabou revidando, se rebelou, não aceitou mais essa punição, oscilando desse extremo para um outro extremo, que é o do dar liberdade demais, permitir demais, ser amiga demais, né? Sendo que o meio termo o caminho do meio é que é o ideal nesse caso. E como a gente não sabe fazer esse caminho do meio, a gente fica oscilando entre um extremo e o outro, entende? E eu sei que é difícil. Eu entendo perfeitamente porque eu vivi isso. Eu vivi o lado da sua filha, mas eu vivi também o seu lado. Eu vivi o seu lado. E eu sei como é que é. Hoje eu sou casada com o melhor marido do mundo, faz mais de 15 anos, vai fazer 16. Mas antes, quando eu tive a minha segunda filha, o Thiago eu tive sozinha na adolescência, eu não quis me casar, porque eu achei que uma bobagem só por adolescência já estava bom. Casar, por esse motivo, achei que seria uma outra bobagem, acho que foi uma grande lucidez que me deu. E aí, quando eu era mais velha, o Thiago tinha 13 anos, eu acabei me casando e tive a Thalita. Só que eu me separei do pai da Thalita, e esse meu relacionamento com o pai da Thalita, eu vivi a situação que você vive hoje com o seu marido, que é de ter uma pessoa na sua vida, que não é o pai biológico dos seus filhos mais velhos, e que entra em confronto, né?
Meu marido atual nunca entrou em conflito com nenhum dos meus filhos. Pelo contrário. Mas isso é raro, né? Então eu entendo o seu lado. Eu já vivi o que você está vivendo, eu sei exatamente o que você está sentindo, o que você está passando. Mas eu vivi o lado da sua filha também. Por isso que eu sinto que se você senta e conversa com seu esposo e diz para ele, olha, eu preciso continuar criando minha filha. Eu preciso do seu apoio para isso. E mostra essa live para ele, mostra para ele o que eu tô te dizendo. Depois vai ficar gravado aqui, tá? Segundo passo, procura entender, procura se orientar de diversas maneiras. Você pode ler livros, eu posso te indicar alguns livros para você ler. Você pode ler, ver as minhas lives, tanto lá no YouTube, principalmente as do YouTube, tá? Sabe, porque lá no YouTube, às quartas-feiras, 21 horas, eu gravo lives também e eu deixo lá no canal do YouTube. Eu me aprofundo mais em um tema só. Aqui eu vou respondendo as perguntas, né? De maneira mais superficial. E lá eu tenho várias dicas, tenho vários vídeos lá que mostram como abordar, como conversar, como evitar a briga com seu filho adolescente, tá? Não vai funcionar mais querer bater nela, mãe. E quando você vai bater nela, você está reproduzindo o modelo de educação que você aprendeu sendo filha, e você está cedendo ao seu destempero, à sua perda de autocontrole. Entende? Quando a gente perde as estribeiras é que a gente parte para cima dos filhos da gente com agressão física, tá? Eu lembro de uma única vez, que eu bati no Tiago e eu bati na Thalita também, uma única vez, em que eu não estava fora de mim, no sentido assim de estar muito nervosa, muito irritada, com muita raiva e extravasando, entendeu? Nunca fui assim de espancar, bater sem olhar onde estava batendo, sempre bati assim, prestando atenção se eu não estava batendo em algum lugar que ia machucar demais, né? Mas naquela época eu não sabia que não importa onde você bata, as consequências desse tipo de violência são terríveis e são eternas, são para sempre. Me arrependo, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria batido nunca nenhum dos meus filhos, mas 99,9999% das vezes em que eu ouvi isso, e tudo que eu vejo com os pais dos meus escoteiros, com as outras mães com que eu converso, que eu aprendi nas duas faculdades de educação que eu fiz, nos fóruns que eu participo, nos cursos que eu faço, 99, uma dízima periódica de 9 eterna, por cento das vezes é por conta do nosso descontrole. A gente deixa o nosso instinto animal, né, aquela parte do nosso cérebro que chamavam de reptiliano, no sistema límbico, tomar conta das nossas ações e a gente extravasa. Tanto que é que muitas vezes a gente acaba se arrependendo, a maioria das vezes, se não todas as vezes, a gente acaba se arrependendo de ter batido nos filhos. Você se arrepende? Você sente isso? Quando você bate nela ou nelas, né, não sei, você se arrepende depois? Se você se arrepende, é a prova disso que eu estou te falando, né? Tudo que a gente se arrepende é porque a gente imagina que haveria uma outra maneira de fazer. E há, tá? Então, o segundo passo é você procurar se informar de como é que você vai desenvolver o seu autocontrole para que esse tipo de agressão diminua. As cenas que você descreveu mostra para mim que vocês entram num confronto muito comum também e sempre digo aqui, né? Não é com julgamento que eu tô te dizendo isso, tá? Não é te criticando, porque eu também fazia isso. A gente é humano, até a gente aprender demora, né?
mas você acaba entrando num embate com ela, meio que de igual para igual, né? E as duas perdendo o respeito uma pela outra. Você diz que ela não te respeita, não te enfrenta, mas ninguém falou isso pra gente. Mas a maneira como você está tratando a sua filha também é desrespeito. Eu sei que é forte a gente ouvir isso, e eu sei que é um pouco chocante às vezes, mas é esse o nome. Quando a gente faz, quer ver? Deixa eu ler aqui. Você diz aqui, né? Ela fala comigo como se estivesse falando com uma pessoa qualquer. Já aconteceu de eu ir bater nela e ela vir para cima de mim para me bater. Sempre dei muita liberdade, sempre quis ser mais amiga. Hoje houve uma discussão porque eu falei que eles iriam passar o Natal comigo. Aí ela disse que se fosse para a casa da minha amiga, que ela iria passar com o pai, mas que eu iria falar para ele não deixá-la sair. E eu não quero que ela vá para um baile de rua. Aí ela virou com deboche e falou: "Ah, tá", tipo me desafiando. Aí comecei a falar que ela estava achando que mandava na vida dela. Olha, para um adolescente é muito difícil ser confrontado com a sua falta de autonomia, porque o processo de amadurecimento, o processo de se tornar um adulto, passa pela necessidade natural do ser humano de ir conquistando o mandar na sua vida. E por isso que muitos filhos rejeitam um pouco os pais, porque a proximidade dos pais deixa claro para eles que eles ainda não são capazes de se virar sozinhos. E isso os angustia, porque inconscientemente eles acham que era isso que eles deveriam fazer. Você deve já ter reparado que a sua filha deve estar numa fase assim que ela se acha, né? Como eles dizem por aí. Acha que pode tudo, acha que sabe tudo, acha que dá conta de tudo, né? É topetuda, não é? Sem saber das coisas da vida, não é assim? Isso é um processo, mãe. Isso acontece naturalmente. Ela está ensaiando os passos para mandar na sua própria vida. E é uma fase muito angustiante para os adolescentes, porque eles não são mais crianças e não têm mais os privilégios de ser criança. Eles têm algumas cobranças em cima deles que já é de adulto, mas por outro lado eles ainda não são adultos, não têm autonomia, liberdade de escolha, de se autossustentar, de se autossuprir, e nem a capacidade de lidar com a vida de adulto ainda. Eles estão numa fase intermediária. E eles sofrem muito por isso, por não estarem se sentindo pertencendo, entende? A nenhum mundo, nem o das crianças e nem o dos adultos ainda. E aí ela vai tentar externar essa rebeldia dela numa tentativa de se afastar cada vez mais do mundo de criança, sabe? E eu percebo aqui que esse desafio dela em cima de você é a resposta para as vezes em que ela teve o desrespeito também. Entende? É tão fora do que a gente está acostumado na nossa sociedade a entender, sabe? E, mas, ó, deixa eu ver alguns livros que eu posso te indicar. Comunicação não violenta. Já fiz uma live sobre o Rosenberg, que é o autor desse livro incrível. Esse livro, mãe, Comunicação não violenta, ele vai te mostrar isso que eu estou tentando te dizer aqui nesses minutinhos, sobre como se comunicar com a sua filha sem gerar tanto conflito, sabe? Entender um pouco o lado dela, para que não seja assim tão embate o resultado das conversas de vocês. Outro livro importante. Tem o Montessori, criança, mas eu não sei se ele vai
ajudar muito na sua fase agora. Para mães de filhos mais jovens, o Criança, da Maria Montessori, é incrível, porque ele mostra justamente essa questão do olhar para a criança, e vale para o jovem também, né? Como um ser humano, e não como uma subespécie que a gente pode desrespeitar, desconsiderar, porque a gente faz tanto isso, tanto na nossa sociedade do jeito que está organizada, que a gente acaba confundindo e achando que é normal, que é assim mesmo que é para fazer, e não é. A gente faz muito errado, a gente desrespeita demais a criança, e o jovem também. E a gente faz isso com o jovem porque a gente está acostumado a lidar com o nosso filho desse jeito, meio que sem considerar muito as opiniões dele, as vontades, as preferências. A gente acha que a gente sabe de tudo, e na verdade a gente tem mesmo mais experiência de vida do que eles, só que as nossas experiências, elas servem para a nossa vida. Nem toda a nossa experiência vai servir para eles, porque se fosse assim, né, se a gente aprendesse de fato com a experiência das outras pessoas que nos antecederam, não haveria mais nenhuma mazela no mundo, porque acho que já deu para aprender tudo que dá de errado e que dá de certo na vida, não é verdade? Mas a gente só aprende com as nossas próprias experiências. Não adianta a mãe vir com o sermão para cima da gente, fazer escolhas para a gente. O que nós pais podemos e devemos fazer é subsidiar o pensamento crítico dos nossos filhos, para que eles percebam o que é certo e o que é errado e que eles possam fazer escolhas melhores, fazê-los refletir a respeito das consequências das escolhas deles. Você falou, por exemplo, de um tal de baile de rua. Eu sei do que você está falando e eu entendo sua preocupação. E eu acho que 14 anos é, sim, muito cedo para baile de rua. Mas impor isso para uma jovem com o temperamento da sua filha não é a maneira mais efetiva de você conseguir fazer com que ela entenda isso. Posso te cantar uma bola que pode até acontecer na sua vida? Aconteceu com outra mãe de uma outra pergunta. Se você realmente segurar e é porque sim, é porque eu estou mandando e obedece porque sim, sem explicar, sem conversar, sem justificar suas angústias, seus medos, suas necessidades, o que vai acontecer é que ela vai pular a janela e ela vai escondido. O que vai acontecer é que ela vai realmente se revoltar e se rebelar e querer a todo custo conquistar a liberdade dela. E não vai dar bom. Não vai dar bom. Posso te falar uma coisa? Sabe por que eu fiquei grávida? Não foi um acidente. Foram 4 meses de tentativas de propósito com o intuito de engravidar. Eu queria engravidar com 15 anos. Para quê? Para sair da minha casa. Porque eu não suportava o assédio do meu padrasto e o controle excessivo da minha mãe. Entende? Isso é um risco grande que a gente corre, tá? Acolhe sua filha de volta. Dá um jeito. Primeiro passo, conversa com seu marido, explica para ele. Segundo passo, desenvolve a habilidade de conversar sem tanta violência, de uma maneira efetiva, que você consiga realmente acessar a sua filha e não chegar a esses pontos, a esses níveis de brigas tão horríveis. E o terceiro passo é traz sua filha de volta. Traz sua filha de volta para você. Começa de novo. E ó, vou te falar, não é só lendo esses livros. Um terceiro livro que eu acabei de lembrar, Disciplina Positiva, da Jane Nelsen. Jane Nelsen. Disciplina Positiva. Ela tem vários livros, tá? Mas se você ler o primeiro, já vai te ajudar bastante. Falei também a respeito de disciplina positiva numa das lives lá. E assim, ó, não é só ler o livro uma vez que você, de uma hora para outra, vai desenvolver essa habilidade. Mas a partir do momento em que você começa a se abrir e se autoconscientizar de que essa violência que vem da sua filha
é reflexo da violência que vem primeiro de você, que ela está se defendendo, ela está tentando sobreviver. Não sei se isso fica claro para você. Quando você percebe, desperta para isso, você começa num processo de desenvolvimento de uma habilidade. E a gente não desenvolve uma habilidade de uma semana para outra, de um dia para outro. Toma tempo. Mas só o fato de você ter isso no seu nível consciente já vai te direcionar para uma progressão contínua nesse rumo. Já é uma bússola para você começar a se desenvolver nesse sentido, nesse norte, tá? De ir aproximando-se da sua filha, de conseguir com que as interações de vocês tenham menos conflitos e que vocês consigam se relacionar de uma maneira mais harmônica e mais tranquila, para que você tenha acesso à sua filha para poder orientá-la e dar os parâmetros e o apoio que ela precisa para crescer e para chegar a essa adultez. 14 anos? Pensa, daqui a 4 anos ela já é maior de idade, né? Mas ainda faltam 4 anos. É muito importante o apoio da mãe neste momento, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado, mãezinha, e eu sei que não vai ser fácil, eu sei que é uma fase muito complicada, eu sei que você tem várias batalhas aí para enfrentar, mas eu sei que você é capaz, e sabe como eu sei? Você criou a sua filha, você teve sua filha, você passou por muita coisa, né? Quem é casada e depois se separa de uma pessoa envolvida com drogas e enfrenta tudo que você enfrentou é forte. Você consegue resolver isso, tá? Tenha fé. E dê os passos que precisam ser dados para alcançar essa maior harmonia, essa maior reaproximação com a sua filha. Seu caso me toca bastante porque é a minha vida, né? É o que eu já vivi e eu sei o quanto isso é importante e impactante na vida de vocês duas, tá bom? Deixa eu ver quem tá por aqui. A Rose. Oi, Rose, tudo bom? Cláudio. Oi, amigo, tudo bom? Tudo jóia? Que bom que você tá aqui. Juliana Mendes. E aí, como é que tá o nosso tio? Tudo bom? Saudade de vocês. Manda um beijinho pra ele, tá bom? E o Nenê também, tá bom? Beijo pro Fer também, tá? Obrigada, gente, por vocês estarem sempre aqui comigo, viu? Muito gostoso. Vamos para a próxima pergunta? Então, vamos lá. Não estou entendendo direito o que essa mãe está perguntando. Comentei com você outro dia sobre a frieza do meu filho comigo. E, infelizmente, a médica falou que ele também está com depressão. Meu Deus, que triste que fiquei. Desde que o pai dele se casou com outra e há 2 anos não dá nenhum telefonema para ele, ele se virou contra mim. Me culpa por estar passando por muitas dificuldades, por estar recebendo ajuda de amigos. Falo que nossa vida, fala que nossa vida é uma merda, perdão da palavra. Ai, eu estou muito triste. Eu sou evangélica e só estou suportando mesmo tudo isso porque Deus tem me dado força. Tô vendo um emprego aqui de acompanhante. Com fé em Deus dará certo. Só assim para as coisas melhorarem um pouco. Eu tive um pouco de dificuldade de entender o que essa mãezinha falou, porque tá meio assim, sem pontuação e tá meio confuso para mim, mas pelo que eu entendi, seu filho tá frio com você. Você não fala quantos anos ele tem, mas eu imagino que ele seja adolescente, né? Para estar frio com você tem que ser. É, E ele tá com depressão. O pai não dá muita atenção e o seu filho se virou contra você.
Então, olha, eu acho que tem várias coisas aqui, né? Vários elementos aqui para a gente considerar. Às vezes não fica muito claro para mim qual que é a situação toda. Eu tento ajudar, mas me falta o subsídio para ser mais específica. Então, eu vou falar o que eu entendi, mãezinha, e se não foi isso, você me avisa, que aí a gente conversa melhor, tá bom? Me manda um direct no Insta ou manda alguma mensagem, pode ser aqui no Face mesmo, me manda mensagem que eu te respondo depois, tá? O que eu entendi é que você tem um problema familiar, porque o seu marido se separou e casou com outra pessoa. E pelo que eu entendi, você está desempregada, então acho que vocês estão passando por algumas dificuldades. E você está dizendo que seu filho está te culpando pelo seu marido ter casado com outra? Eu não sei se faz muito sentido isso, né? Porque o que seu marido faz é responsabilidade dele, ex-marido, né? Desculpa. É responsabilidade dele, não sua, não é? Se o casamento de vocês não deu certo por qualquer motivo, ele seguiu a vida dele, você está seguindo a sua, que a gente pode fazer, né? Eu não tenho informações para dizer, mas um jovem, adolescente, ele não tem como dizer que a culpa é sua, a não ser que haja informações aí que estejam faltando. Mas eu vou te falar uma coisa, os jovens, eles têm uma percepção, eles são muito perspicazes, mesmo assim, não é uma coisa calculada e consciente, é uma habilidade que eles têm de captar algumas coisas e usar isso para nos magoar, às vezes. E a intenção não é nos magoar, a intenção é se afastar da gente para procurar outras referências para crescer. E às vezes, quando a gente sufoca demais, eles têm mesmo que agredir para a gente se afastar. É um processo doloroso, mas acaba acontecendo assim. E essa percepção que eles têm, eles acabam pegando nossos pontos fracos. Não é de propósito, calculado friamente, estrategicamente, não é assim que acontece. É um processo todo inconsciente, todo confuso para ele também, mas ele acabou percebendo, de alguma maneira, que o fato do seu ex-marido ter se casado, ou ter se separado de você, não sei qual das duas coisas, ou ambas, imagino que o fato de você ser evangélica também ajude nisso, porque a maioria, né, dos evangélicos não acreditam em divórcio. Lógico que tem várias linhas, né, evangélicos têm várias linhas, várias igrejas, né, várias regras diferentes para cada igreja, mas a maioria que eu conheço, pelo menos, não são favoráveis ao divórcio, e talvez isso esteja abalando você. E aí, como seu filho percebe isso, ele usa isso para te, para te magoar, para te atingir, não é? E depressão, mãe, eu acho assim, eu tenho, minha mãe tem depressão, né? Faz mais de uma década, faz 16 anos que ela tem depressão. E eu tenho aprendido muito a respeito dessa doença. A depressão, ela é algo que não sei se tem a ver muito com a sua situação, não. Talvez a separação do pai, o abandono do pai ajude um pouco, mas é um conjunto de coisas, sabe, que acaba deflagrando esse tipo de doença. Eu acho que tem muitos pontos aí para atacar. E o meu conselho para você é que você procure pensar numa coisa de cada vez. Senão acho que a gente pira, né? Se a gente tem tudo para resolver ao mesmo tempo, percebi vários, né, pontos na sua vida que está em conflito, que está difícil, dificuldade com o emprego, dificuldade com o ex-marido, dificuldade com o filho, com a agressividade dele, com a frieza dele. Então, assim,
para e ataca um ponto de cada vez, sabe? Escolhe qual batalha você vai lutar agora e resolve um pouco de cada vez, né? Sobre a depressão em si, essa eu posso te falar com propriedade. Trata dele como você puder, com psicólogo, com psiquiatra, dá todo o apoio que você puder. Não subestime a doença. Tem muita gente que acha que é frescura, tem gente que acha que tem a ver com religiosidade, que é coisa do inimigo, né? Muitos evangélicos falam assim, mas tem fatores neurológicos mesmo, físicos mesmos, que precisam ser tratados, não só espiritualmente, mas fisicamente, quimicamente, com remédio e tudo mais. Então, assim, não negligencia, não. O fato de ser uma doença interna e não externa, eu sempre falo isso aqui, porque eu aprendi isso, né? Às vezes nos deixa um pouco negligentes, não estou dizendo que você está sendo negligente, estou dizendo que, de uma maneira geral, as pessoas que lidam com outras pessoas que têm doenças internas, que eu chamo, né? Que são doenças mentais, como depressão, ansiedade, diversas fobias, diversos traumas, toques, né? Acabam negligenciando um pouco porque nós não vemos a doença como a gente veria um ferimento, uma febre, né? Uma fratura, né? Então, não faça isso, né? Trate dessa doença dele como se fosse uma fratura no braço. A gente não deixa um filho com febre 3 dias dentro de casa sem tomar uma atitude, sem procurar um médico, sem, né, buscar uma medicação. E a gente deixa, às vezes, o filho com depressão, com sintomas de depressão, meses e meses e anos, sem tomar uma atitude. Eu vejo isso acontecer. Conheci muitas famílias lá no HC, no Hospital das Clínicas da USP aqui em Ribeirão, especificamente, né, no Hospital Dia de Tratamento Psiquiátrico, e tinha lá as reuniões de familiares e eu via, né, muitos pais dizendo, pais e maridos e vários familiares, né, diversos níveis, dizendo que demorou para perceber que tinha que ter procurado ajuda antes, né, e eu acho que esse é um grande problema. Então, primeiro passo, trata da depressão do seu filho como se fosse uma doença física, mesmo, tá? Independente do que você fizer na sua religião, e eu acho que é super válido, a espiritualidade é importante, mas trata também fisicamente, tá? Vai atrás de psiquiatra, de psicólogo, e na rede pública tem atendimento para isso. O SUS oferece vários centros de tratamento de doenças mentais, tá? Trata disso, primeira coisa. E cuida de você também, porque olha, depressão é uma coisa que é uma porta que se abre por dentro. Eu, durante muitos anos, fiquei esmurrando a porta da minha mãe, querendo que ela fizesse coisas, que ela experimentasse atividades, que ela tomasse atitudes, que ela não estava pronta para tomar. E eu me frustrava, porque não estava na minha mão as atitudes, as providências que a gente tinha que tomar para que ela sarasse. Tudo isso tem que vir de dentro, né? E eu descobri que o que a gente pode fazer, enquanto familiares, é cuidar da gente. Porque a tendência, quando a gente tem um familiar dentro de casa com depressão, a tendência é puxar para todo mundo dentro de casa acabar indo junto. Porque a gente acaba se contaminando com aquela energia, com aquela situação toda, sabe? E a gente acaba se abalando e a doença chega pra gente também. Então, o que você pode fazer é cuidar de você e dar todo o apoio que você puder para ele cuidar dele, com médicos, com psiquiatras, com psicólogo, com tudo que tiver ao seu alcance, tá? Mas cuidar principalmente de você, da sua sanidade, do seu equilíbrio emocional, do seu equilíbrio espiritual, né? Para que você supere todas essas dificuldades. Às vezes a vida faz isso, né? Traz
tudo de uma vez só para ver se a gente é forte mesmo, né? Não vem um problema de cada vez, eles vêm todos, vêm de turminha, né? E aí, o que dá para fazer é a gente enfrentar um de cada vez e ir se fortalecendo, né? Sobre a frieza e a agressividade, mãe, talvez não tenha muito a ver com a depressão, nem com a situação da sua família e nem com a sua situação profissional. Talvez seja simplesmente o adolescente sendo adolescente e reagindo instintivamente aos desafios que ele está enfrentando também, tá? Não tem exatamente uma causa, né, que torna os filhos agressivos. A causa é reação. Eles estão se sentindo agredidos de alguma maneira. Mesmo que a gente não perceba, está partindo da gente alguma coisa que está agredindo. E eu não estou dizendo aqui que é para deixar fazer tudo que é para não proibir nada. Não é isso que eu estou falando, porque isso também é agressão. Isso também é violência. Isso é mais do que violência, isso é abandono, quando eles ainda não estão prontos para caminhar sozinhos, sabe? A gente precisa ainda estar junto, caminhar junto, dar apoio, dar respaldo, mas é diferente da maneira como a gente fazia com eles quando eles eram crianças ainda. O problema é que não nos ensinaram isso. E a gente acaba indo no piloto automático, tratando das situações e dos conflitos, reagindo instintivamente. Se eles brigam com a gente briga com eles e solta os cachorros e grita e piora toda a situação, sem perceber o que a gente está fazendo, né? Então é isso. Eu espero que te ajude, eu espero que você consiga superar tudo isso, tá? Vai uma coisinha de cada vez, uma batalha de cada vez. A fé em Deus, graças a Deus, você já tem e se fortalece mesmo, né? E procure ajuda para o seu filho, procure ajuda para você, tá bom? Se os lugares que você for procurar ajuda para ele, né? Que você falou que a médica diagnosticou ele com depressão, então provavelmente ele já está encaminhado para tratamento, né? Procura para você também, para os familiares, isso é muito importante. Tá bom, mãezinha? Gente, então é isso, a live de hoje fez. Olha, a Nama Lopes entrou, Eliane Sarau, amiga, que bom que vocês estão aqui, gente. Obrigada, viu? Um super beijinho para vocês. Mua! E a gente se vê quarta-feira, tá bom? Me acompanha lá no Instagram, agora eu tô publicando coisas legais lá também, tá bom, gente? Super beijo, a gente se vê na quarta. Tchau!